Queridos irmãos, graça e paz. Vamos abrir o texto sagrado. Abra sua Bíblia no Evangelho narrado por Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós estudaremos os versos 31 a 46. Mateus, capítulo 25, versos 31 a 46. Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem atentamente. Veja o título dado pela Sociedade Bíblica na sua Bíblia, acima do verso 31, estará escrito: O Grande Julgamento. A palavra do nosso Deus assim nos diz: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ó Deus querido, acabamos de ler a Tua palavra e nos lançaremos agora no estudo da mesma. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos visite com poder e graça, abrindo o nosso entendimento para compreendermos a Tua voz. E assim, ó Deus, recebendo da Tua palavra, procurar viver de um modo que agrada e alegra o coração do Senhor. Pai querido, não permita que as limitações encontradas em mim, limitações físicas, de comunicação ou quaisquer outras, se tornem obstáculos, ó Pai, nesse instante. Mas visita a vida dos Teus filhos e também a minha, para que nesse instante, ao estudar a Tua palavra, sejamos edificados por ela e despertados por ela, para viver, ó Deus, de fato, de verdade, para a glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, ao longo do mês de abril, nós estamos desenvolvendo a série Maranata, o Senhor vem. E estamos estudando passagens bíblicas relacionadas à segunda vinda
do Senhor Jesus Cristo. E ao estudar estas passagens, nós estamos procurando lições práticas que sejam aplicáveis à nossa vida, para que vivamos, enquanto estamos neste mundo, como peregrinos, de tal modo que o Senhor se agrade de nós e nos use para a glória dele mesmo. O verso bíblico que nós recomendamos que a igreja memorizasse ao longo deste mês encontra-se no livro de Apocalipse, no capítulo 22, verso 20. Eu quero convidá-los para fazermos a leitura deste verso a uma só voz. A palavra do Senhor assim nos diz, leiamos: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Neste verso, nós temos aqui, então, esta expectativa sendo retratada do retorno de Cristo Jesus. O texto pregado agora há pouco no culto das 17 e o texto que será pregado agora no culto das 19 está exatamente no contexto desta série que fala sobre a segunda vinda de Cristo. Nós podemos dizer ainda de maneira mais precisa que o texto que acabamos de ler, ele está no contexto daquele que é chamado sermão profético de Jesus. Por favor, gostaria que você voltasse uma página na sua Bíblia e você vai ver que esse sermão profético do Senhor Jesus, ele tem início no capítulo de número 24. E eu gostaria que você olhasse esse detalhe, por gentileza. Esse sermão profético começa no capítulo 24 e há algo curioso que está no início desse sermão profético. Os discípulos estão admirados com as construções do templo, verso 1. Verso 2, o Senhor Jesus declara que não vai ficar ali pedra que não seja derribada. Os discípulos, então, já entendendo que Jesus estava falando dos últimos acontecimentos, fazem uma pergunta ao Senhor Jesus no verso 3. E eu gostaria que vocês olhassem essa pergunta comigo do verso 3, porque ela se subdivide em algumas partes. Diz o verso 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, vejam só o que está escrito aí, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Quando que vai acontecer estas coisas, das pedras que serão derribadas? Mostra para a gente, ou fala sobre os sinais da tua vinda e da consumação do século. E agora, a partir do verso 4, o Senhor Jesus começa a responder aos seus discípulos, e esta resposta é exatamente o sermão profético de Jesus, ou a doutrina do Senhor Jesus Cristo a respeito dos últimos acontecimentos. É interessante que, já no início, no verso 5, o Senhor Jesus vai chamar a atenção para os sinais da vinda. Na teologia sistemática, alguns teólogos vão dividir esses sinais em 3 categorias. Os sinais que falam da oposição a Deus, os sinais que falam do juízo de Deus e o sinal que fala da graça de Deus. O sinal que fala da graça de Deus está no verso 14. O evangelho sendo pregado por todo mundo. Isso é graça. O sinal de oposição a Deus é também retratado aqui, quando você olha, por exemplo, para o verso de número 11, os falsos profetas que se levantarão, ou ainda no verso 9, a ideia de tribulação, dores que será trazida para os discípulos, para a igreja de Cristo, resistindo à obra de Deus. Mas nós temos os sinais de juízo, e esses sinais de juízo de Deus sobre o mundo, que demonstram o desagrado de Deus com as coisas que estão acontecendo no mundo, também são encontrados aqui. Quando nós vemos as guerras, os rumores de guerras, quando nós vemos a ideia de pandemia ou epidemia, terremotos em vários lugares, todos esses são sinais que estão apontando para a grande verdade. E qual é a grande verdade? O rei está voltando. Jesus está voltando. Mas o Senhor Jesus segue nesse sermão e ele passa a falar de maneira mais específica sobre a vinda. E eu queria que vocês olhassem isso comigo em alguns versos, rapidamente.
No capítulo 24, no verso 27, o Senhor Jesus, depois de alertar sobre os falsos cristos que surgiriam para que os discípulos não seguissem esses falsos cristos, veja o verso 27, o que ele diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser o quê, queridos? A vinda do Filho do Homem. Então, esses sinais, eles estão apontando, e o Senhor Jesus fala que quando o Filho do Homem vier, a vinda do Filho do Homem será algo visível. Para que não reste dúvida, ele segue falando sobre isso. Dê uma olhada no verso 30 agora. Olha o que está escrito no verso 30. Então, aparecerá no céu. O que vai aparecer no céu? O sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão quem? O Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O Senhor Jesus segue falando sobre a sua vinda. O curioso é que aqui ainda, no capítulo 24, ele vai falar que a vinda dele será a semelhança daquilo que aconteceu nos dias de Noé, porque os homens no mundo, nos dias de Noé, não estavam preocupados com a pregação da justiça feita por Noé. E Noé estava alertando aos homens para que se arrependessem e abandonassem seus pecados. Essa pregação de justiça está testemunhada nas Escrituras, mas os homens não deram ouvidos. Noé estava anunciando um juízo. O juízo virá. O dia do juízo virá e os homens não estavam se importando. Olha o verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também o quê? A vinda do Filho do Homem. O verso 44 do capítulo 24 ainda. Por isso, não sejam como os homens que estão lá no mundo, que não estão preocupados, mas sejam apercebidos. O verso 44 diz: porque a hora em que não cuidais. Você consegue ler comigo o final do verso 44? Vamos juntos? O Filho do Homem virá. Eu não sei se você conseguiu perceber isso, mas até aqui o Senhor Jesus está falando: o Filho do Homem virá. A vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem virá. A vinda do Filho do Homem. E agora você vai para o capítulo de número 25, verso 31. E o Senhor Jesus diz assim: quando vier o Filho do Homem. A ideia está sendo sequenciada e Jesus está discorrendo sobre a sua própria vinda. Mas aqui, a partir do verso de número 31, o Senhor Jesus, ao falar sobre a sua vinda, ele volta a atenção para o aspecto do dia do juízo. Ele fala claramente sobre o grande julgamento. Mantenha a sua Bíblia aberta e observe comigo aqui algumas lições bem objetivas sobre aquilo que está sendo dito nesses versos. A primeira grande lição, para a qual chama a sua atenção, é que o Senhor Jesus Cristo, ele é visto aqui nesse texto como o glorioso juiz que se assentará no trono de glória no último dia. O Senhor Jesus é o grande juiz que se assentará no trono de glória. Olhe, por favor, para o verso de número 31. Veja o que está escrito aí. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então, o que é que ele vai fazer, queridos? Se assentará no trono da sua glória. Se você puder, me acompanhe ainda, porque assentado no trono de glória, ele agora está sendo o juiz e rei de todas as nações. Portanto, no texto que nós estamos estudando,
ele não é somente o filho do homem, mas ele é também o rei. O rei e filho do homem referem-se à mesma pessoa. E que pessoa é esta? Jesus Cristo. Olhe para o verso 34 e você vai ver escrito no verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. É interessante aqui porque nesse mesmo verso 34, na sequência, nós vamos encontrar: vinde benditos de meu Pai. E você sabe que o Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, em diferentes momentos, ele se referia a Deus, o Pai, chamando-o de Pai, tornando-se semelhante a Deus, a ponto de os líderes religiosos dos dias de Jesus quererem matar Jesus por causa disso. Olhe para o verso 41. E no verso 41 você percebe novamente mais uma menção ao rei. Então o rei dirá, esse rei assentado no trono de glória, que é o Filho do Homem, que é o próprio Cristo, é aquele que tem a palavra autoritativa no dia do juízo. É ele quem fala. Mas olhemos novamente para o verso 31, porque o texto começa, quando vier. E aí, então, nós estamos começando a ser levados aqui para esta montagem deste palco do grande julgamento, do dia do juízo, que está associado a que dia? À segunda vinda do Senhor Jesus. Então, quando será o julgamento de todos os homens? Nós devemos dizer, o julgamento de todos os homens está associado à segunda vinda de Cristo. É um evento que está atrelado à segunda vinda. Você continua olhando no texto e você percebe a expressão filho do homem, que foi utilizada no capítulo 24, que está sendo utilizada no capítulo 25, que é um título messiânico para apontar para Jesus Cristo como aquele que de fato foi enviado pelo Pai, mas nasceu como homem, viveu como homem, mas não perde a sua dignidade, honra e glória de ser Deus. Há algo maravilhoso aqui nesse verso 31. A respeito da segunda vinda de Cristo, para estabelecer o dia do juízo. Porque o verso 31 que nós acabamos de ler diz, na sua majestade. Claro, ele é o rei, então ele vem de maneira majestosa, é de uma maneira brilhante, sem igual, não há comparação, não existe um líder de nação, um rei de nação, em todo o período da história, e nós poderíamos até mesmo dizer, se todos os reis da história das grandes potências mundiais fossem somados para criar apenas um único rei, este rei ainda não seria capaz de ser comparado à glória e majestade do Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Perceba que o Senhor Jesus, ele vem acompanhado dos seus anjos. Olhe para o verso. E todos os seus anjos com ele. O Filho do Homem associado aos seus anjos no dia do juízo. Esses anjos estão sendo mencionados aqui, conforme alguns autores comentam, porque eles formam esse cortejo do Senhor Jesus, manifestando a glória daquele que reina para cumprir o propósito derradeiro e final, sob a ordem daquele que reina. Esses anjos são enviados para juntar os perversos e os lançarem na fornalha de fogo. Mas os anjos também, conforme o texto sagrado nos ensina, são enviados pelo Senhor. Está no capítulo 24, verso 31, para juntar os eleitos dos quatro ventos e os conduzir à presença do juiz salvador. Tudo isso o Filho está fazendo, porque ele recebeu da parte do Pai a autoridade para julgar. E é por isso que ele pode falar em nome do Pai, ele está autorizado a falar em nome do Pai. É por isso que ele declara, vinde benditos de meu Pai. Ele declara isso porque o Pai lhe conferiu a autoridade.
Em Atos capítulo 17, versículo 31, nós somos chamados a atenção para essa autoridade conferida a Jesus Cristo. O texto sagrado declara: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é ele? É Jesus Cristo. A honra de julgar os vivos e os mortos foi conferida a Cristo como recompensa pela sua obra. O Pai conferiu toda a autoridade nos céus e na terra ao Filho, e a autoridade esta também para julgar. Preste muita atenção. Nesse tempo, você e eu temos a oportunidade de olhar para Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que foi sacrificado no seu lugar e no meu lugar para nos libertar, para nos salvar. Mas uma vez que este tempo se encerrar e aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, a oportunidade de arrependimento e salvação estará encerrada. E agora então, todos os homens, como veremos, terão que comparecer diante de Cristo como o justo juiz que haverá de julgar todos os homens. Siga comigo no texto sagrado e vejamos então esse aspecto. Olhe para o verso 32. E o verso 32 do capítulo 25 nos ensina claramente que todos, sem exceção, deverão comparecer perante o tribunal de Deus. Todos. O verso 32 diz: e todas as nações serão reunidas em sua presença. O curioso é que na primeira sentença fala que todas as nações serão reunidas na sua presença, mas na segunda sentença nós temos: e ele separará uns dos outros. Não nação de nação, mas pessoas nas nações. Uns dos outros serão separados, como o pastor separa dos cabritos as suas ovelhas. O que é que nós estamos vendo nesse verso 32? A princípio, nós estamos vendo que todas as nações serão reunidas na presença do Senhor. O que está aqui, queridos, é uma repetição daquilo que está ali no capítulo 24, versículo 30, porque lá no verso 30 do capítulo 24 diz que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Todos os povos da terra, todas as nações, todas as pessoas, sem exceção, todos vão comparecer perante o tribunal de Deus. Não tem como fugir. Isso é inescapável. Não há como escapar desse dia. É interessante que em outro lugar, o Senhor Jesus, ele lança luz sobre esse conceito que estamos desenvolvendo. No Evangelho narrado por João, no capítulo 5, versículos 28 e 29, o Senhor Jesus declara o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, agora olha o que está escrito, os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O apóstolo Paulo, claro, ensinando aquilo que Cristo também estabeleceu, ele vai dizer, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ainda o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 14, versos 10 e 11, tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus.
Esse dia, como disse, é um dia inescapável. Não tem como se esconder, não tem como fugir. Seja grande, seja pequeno, seja senhor, seja servo, seja homem, seja mulher, todos, sem exceção, comparecerão perante o tribunal de Deus. O apóstolo João, seguindo a ordem dada pelo Senhor, também diz a respeito disso. Livro de Apocalipse, capítulo 20. Peço a paciência de vocês para a leitura desse texto, dos versos 11 a 15. Olha o que está escrito. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quando nós lemos essas passagens, queridos, nós podemos concluir que não somente os ímpios, mas até mesmo os justos haverão de comparecer. Mas há uma diferença extraordinária entre eles. Porque os ímpios comparecerão para receberem uma sentença definitiva de condenação. E os justos comparecerão para glorificar o Cordeiro de Deus, porque nele eles foram absolvidos e chamados para a vida eterna. Versos 32 a 34 agora. Avancemos para mais uma lição. Vejam aqui que o dia do juízo revelará aqueles que são verdadeiramente benditos e verdadeiramente malditos. Então, o dia do juízo será um dia em que os benditos serão revelados e os malditos serão revelados. Dê uma olhada para os versos 32 a 34. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E agora, diz o texto, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então, o dia do juízo é um dia definitivo, de separação final. Se por um lado ele é um dia inescapável, por outro lado ele é um dia em que haverá uma separação definitiva, final, sem retorno. O verso 33 nos fala sobre dois grupos somente. Diz o verso 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E aí o texto segue. E na sequência do texto, verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Dê um salto e vá para o verso 41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O verso 32, então, aquele que se assenta no trono separa as pessoas, como o pastor separa os cabritos de ovelhas. No verso 33, dois grupos são colocados em lugares diferentes. No verso 34 e no verso 41, os dois grupos são descritos, um como benditos e outro como malditos. Em ambos, ou para ambos, é a voz do rei que dirige e sela o destino eterno. E você já sabe que o rei
é Jesus Cristo como justo juiz. É Ele quem declarará, é a voz reveladora do Filho de Deus, aquele que sonda e conhece corações, aquele que tem a história da sua vida e da minha vida passando diante dele, e que sabe cada detalhe, e que sabe cada coisa, as coisas mais ocultas do seu coração, da minha alma, não se escondem dos olhos daquele que é o grande juiz. É Ele que conhece cada detalhe, que tem essa voz definitiva, que será pronunciada sobre cada um. O primeiro grupo, benditos. Verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus queridos, estes aqui são benditos do Pai, porque pela graça eles foram salvos do seu pecado e das terríveis consequências do pecado. Pela graça. É pela graça, queridos. Você e eu, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e graciosamente fomos salvos. E é importante demais estabelecer isso exatamente dessa passagem, que é utilizada de maneira indevida para falar que as obras justificarão ou condenarão, como se nós dependêssemos da realização de obras para sermos salvos. Ora, se a salvação é pelas minhas obras, não existe graça. A posse do reino tem relação com um direito que foi adquirido não por você e não por mim, mas que foi adquirido pelo Filho de Deus, quando morreu no seu lugar e no meu lugar. E é por isso que é Ele quem declara e é Ele quem chama: vinde. Porque é Ele quem garante essa entrada, não você e eu. Nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, por causa daquilo que Ele fez, daquilo que Ele conquistou, daquilo que Ele adquiriu e que Ele estendeu sobre a sua vida e sobre a minha vida. O texto fala de um reino preparado desde antes da fundação do mundo. Isso então revela o projeto extraordinário de Deus de salvação para a sua vida e para a minha vida. E quando você linka essa verdade com aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo de número 1, você sabe então que Ele nos escolheu em Cristo para sermos salvos antes da fundação do mundo. E o reino já foi preparado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus elaborou amorosa, graciosamente a salvação para a sua vida e para a minha vida. Mas tem um detalhe, porque os versos 35 a 40 vão declarar de um modo muito claro que as obras daqueles que são chamados de benditos são observadas pelo rei e serão mencionadas no dia do juízo. E você viu isso. Nós lemos aqui, a partir do verso 35. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro, me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. O Senhor Jesus está mencionando, mas Ele está mencionando isso depois de ter declarado que eles eram benditos, e eles só foram declarados benditos por causa do sangue do Cordeiro. Pastor, eu não estou entendendo, eu te explico. A mesma graça revelada sobre a sua vida e sobre a minha vida para nos salvar é a graça que nos habilita a fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu a respeito disso em Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não dê obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos delas. Ou seja, as boas obras
não são a razão para sermos salvos, mas a salvação em Cristo é a razão para praticarmos as boas obras. E aqueles então que são salvos e que praticam essas obras no dia do juízo, o Senhor declarará isso como uma evidência, uma prova inequívoca de que de fato a salvação foi operada naquela vida. Isso está comprovado na história, no registro, nas páginas do livro. Mas você chega no verso 41. E agora a tônica muda. Se até aqui nós vibramos, a partir daqui, nós, de certo modo, nos entristecemos. E nos entristecemos porque nós amamos pessoas que ainda não confessaram Jesus. E nos preocupamos. Porque seja pelo sinal do Filho do Homem aparecido no céu, ou seja pela morte, hoje à noite, amanhã pela manhã, nesta semana, no próximo mês, no próximo ano, ou nos próximos anos, essa pessoa vai se encontrar com Jesus. E o verso 41 declara: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim, malditos. Ora, estar apartado do Senhor de toda graça, estar apartado do Senhor de amor, estar apartado do Senhor que salva, que cura, estar apartado do Senhor que consola, estar apartado do Senhor que retira dos olhos toda lágrima de angústia e sofrimento, estar apartado desse Deus maravilhoso, certamente justifica a condição de maldito. Preste atenção, porque estando apartado desse Senhor e do Pai, consequentemente estará apartado também daqueles que foram salvos. É uma separação terrível. Agora, o que me deixa, sabe assim, queridos, tomado, é que estes malditos estarão, por um lado, apartados de Deus o Pai, do Filho e dos que foram salvos. E estando apartados de Deus o Pai, do Filho e dos que foram salvos, eles estarão próximos de outros. E quem são esses outros? O texto sagrado declara: o diabo e os anjos que caíram. E eles não vão para o reino do Pai, que foi preparado, mas eles vão para o fogo eterno. E o fogo eterno aqui é o lugar ou o destino de angústia eterna, de sofrimento eterno, de punição eterna. E é interessante que, se por um lado, lá atrás, falou de um reino preparado antes da fundação do mundo, agora no verso 41, fala também desse fogo eterno que foi preparado previamente. Preparado previamente para o diabo e para os anjos e para todos aqueles que rejeitaram Jesus. E por não amarem a Cristo e não conhecerem a graça de Deus, eles não fizeram as obras conforme o padrão divino. E existe então a evidência. E a evidência está sendo dada. Porque tive fome, verso 42, e não me deste de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Agora o Senhor está falando: olha, vocês não cumpriram o que deveriam ter sido cumprido pela graça. Vocês não fizeram o que deveria ter sido feito pela graça. Talvez alguém possa dizer: ah, mas eu fiz. Se assim o fosse,
certamente não o fez para a glória daquele que salva, mas fez para a glória e engrandecimento de si próprio, confiando em si e nas suas obras para ser salvo. Sabe o que isso adianta? Nada! Agora veja o verso 46. Haverá uma separação final, derradeira, entre os salvos e não salvos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Há um autor que diz o seguinte, queridos: a grande distinção dos homens naquele grande dia do juízo não será entre ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, brancos e negros, mas entre os que são benditos do Pai e os que são malditos. Por favor, pense comigo. A certeza do dia do juízo enfatiza a responsabilidade do homem por sua vida e afirma a seriedade da luta moral na vida de cada pessoa, especialmente na vida do cristão. Nós devemos pensar seriamente nisso. Todos nós estamos trilhando por esse caminho da vida, mas lá na frente, na linha de chegada, está o tribunal de Deus. E a pergunta que você precisa responder para você mesmo é, olhando para a sua história, sua trajetória, qual a expectativa que você está nutrindo no seu coração? De ser chamado de bendito ou de maldito? Pelos frutos conhecereis. Não examine os frutos de quem está ao seu lado. Não só você que está aqui no templo, você que acompanha essa transmissão agora. Você não está sendo convidado nessa noite para examinar a vida da pessoa que está próxima de você, mas você está sendo convidada para examinar a sua própria vida. Não fique imaginando, mas Jesus vai demorar demais para voltar. Mas se você for ao encontro dele, todos nós estamos sujeitos. O que vai acontecer? Vamos orar? Coloca a sua vida diante dele agora. Ore ao Senhor. Converse com o nosso Deus. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Se você puder, coloque-se de pé, nós cantaremos juntos o hino, a chamada final do Inário Novo Cântico de número 297.
Deus, ide em paz. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa do Cordeiro amado Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém. Amém.